Bom dia, Alain. Bom dia a todos. A campanha do Flamengo ela é muito acima do esperado, né? Não só pelo torcedor do Flamengo, mas especialmente por quem não torce pelo Flamengo e contava com a ajuda do calendário da CBF para ferrar o Flamengo nessa fase. Ferrar o Flamengo mesmo. Ou seja, que o Flamengo perdesse muitos pontos, mas são 72% de aproveitamento, 13 pontos em 18 possíveis, um desempenho excelente e jogando do jeito que dá. Ou seja, não tem sido assim grandes atuações, mas a gente falou isso aí antes da Copa América, né? Não dá para o cara esperar que o time desfalcado jogue o fino da bola. Os desfalques têm efeitos colaterais muito pesados, porque você não tem os jogadores titulares, você, consequentemente, tem que usar até o talo aqueles titulares importantes, como Gerson e Pedro, em todos os jogos. Os caras praticamente jogam 90 minutos todo jogo. Dos últimos jogos, só contra o Juventude, eles ficaram fora dos minutinhos finais. Saíram já no final, pouco antes do gol da vitória do time de Caxias do Sul. Então, você não tem como revezar. Você tem o De La Cruz e o Gerson, um jogo sai no intervalo comecinho de segundo tempo sai outro, e você vai administrando ali, né? Como não tem os dois, não dá. O mesmo vale Arrascaeta, Pedro. Se você tem ali o Carlinhos ou o Arrascaeta, é uma situação. Aí você tem o Pedro e o Lohan, aí você vai pôr o Carlinhos. Ou seja, fica mais difícil você revezar, porque você não tem tantas referências importantes com as ausências pesadas provocadas pela Copa América. Isso gera mais desgaste físico, cansaço, risco de lesão, enfim. É um cobertor curtíssimo. O Flamengo só tinha garotos no banco, praticamente, exceção de Léo Ortiz, que entrou no segundo tempo, né? Até uma boa substituição que o Tite fez, necessária naquele momento. Então, é muito difícil manter o pique da remada. O time ganhou 4 jogos, empatou um com gosto de vitória, que foi o jogo com o Atlético Paranaense, que não merecia perder, o gol foi no último lance, né? E perdeu um Caxias do Sul, um jogo que mereceu perder. Jogou mal, foi inferior, o time de Caxias foi melhor, o Juventude, e mereceu vencer. Perdeu com gol no fim, mas mereceu perder. Uma derrota que não dá para ficar discutindo, né? O empate já estava ótimo, e quase empata ainda assim. Quase arranca um empatezinho ali, um pontinho, que seria sensacional nas circunstâncias do que aconteceu na quarta-feira no interior gaúcho, na Serra Gaúcha. Agora vai jogar contra o Atlético Mineiro, aí pega depois como mandante o Cuiabá e o Fortaleza. Ou seja, tem uma chance grande de terminar essa fase, se não como líder, mas ali perto do líder, que é o objetivo. Tem que ser o objetivo, ficar na briga. Aí com a volta dos jogadores convocados, é outra história. Aí o Tite passa a ter... Primeiro ele vai ter jogadores mais confiantes, porque seguraram o Rojão nessa ausência de titulares importantes, 5, né? Fora as lesões, como de Cebolinha, já ficou fora Bruno Henrique em outro momento, vira e mexe tem alguém machucado. E aí ele vai contar com todo mundo de volta, é outra situação. Aí o Flamengo fica muito mais fortalecido. E a torcida, em sua maioria, de fato, entendendo o contexto, a necessidade. Você percebe o Flamengo abrindo mão de posse de bola. Abrindo mão que eu falo assim, não brigando pela posse, né? Contra o Bahia, ontem de novo, para jogar em transição, porque está em vantagem, adotando outras estratégias que são realmente, em alguns contextos, mais adequadas para esse time jogando dessa maneira. E conseguindo vitórias, o que é mais importante. Ano passado, o Flamengo não estava bem em casa. Foi muito bem fora de casa. E agora o time está indo bem dentro de casa, conseguindo bons resultados. Então, é de fato surpreendente até, melhor que a encomenda, bom para o torcedor do Flamengo e desesperador para muita gente, porque tem de gente desesperada. Nossa Senhora, o povo estava contando com o Flamengo se ferrando nessa fase aí, perdendo pontos, tropeçando. Não está acontecendo. E está acabando, né? Porque já são 6 de 9 jogos no período de Copa América. A Copa América tem muita coisa para acontecer. E já volta o Pulgar essa semana, né? E no final de semana, de repente, pode ser que seja o dia de despedida do Uruguai, porque vai jogar contra o Brasil ou Colômbia. Tanto o Brasil quanto a Colômbia têm condições de eliminar o Uruguai. Tem que é o grande desejo do torcedor do Flamengo, evidentemente, né? E os dois têm condição. Nunca dá para desprezar a seleção brasileira num confronto com qualquer time da América do Sul. Que não sei o quê, que essa seleção, não sei o quê, o Dorival, não importa. O Brasil sempre vai ser temido pelas outras seleções, você pode eliminar qualquer seleção. Isso é fato. Jogo único, então? Era mais jogo único, né? Então, não se iludam. O Uruguai pode vir bem e tal, mas ali é briga de cachorro grande. E a Colômbia está invicta há 25 jogos, né? Tem ido muito bem. É claro que a Colômbia pode eliminar o Uruguai. Então, o Uruguai terá um jogo domingo, sábado à noite, contra um dos dois, Brasil ou Colômbia. A definição será amanhã, né? Se empatar, o Brasil fica em segundo. Se o Brasil vencer, o Brasil fica em primeiro. O segundo colocado pega o Uruguai. Então, tem a chance de semana que vem até voltarem os caras da seleção uruguaia, o que o Flamengo seria ótimo, né? Evidentemente, porque poderia contar antes com todo mundo. É ridícula a situação, né? O torcedor do Flamengo normalmente torceria até pelo sucesso dos seus jogadores na seleção uruguaia, menos contra o Brasil.
Mas se jogar Colômbia e Uruguai, todo mundo vai torcer por Rames, né? Para poder, por Luiz Dias, aquela turma da Colômbia, para poder contar com seus jogadores. Situações que a CBF cria, CBF é essa que marcou para sábado às 21 horas o jogo do Flamengo contra o Cuiabá e São Paulo, e acho que Bragantino, não me lembro agora, São Paulo também joga, sábado, 21 horas também. E o Brasil jogará às 19 ou às 22, dependendo da sua colocação a se definir amanhã. Então a CBF conseguiu marcar jogos do Flamengo e do São Paulo no horário de um jogo do Brasil. Todo mundo sabia que o Brasil, primeiro ou segundo do grupo, jogaria sábado à noite, sábado agora dia 6. Por que marcam 2 jogos para a noite de sábado? Certamente vai ter que remanejar essas partidas, né, para algum outro horário. Mas é a CBF, dona do calendário, que faz essas coisas bizarras. Bizarro, surreal, né? Chega a ser surreal. Bom dia, André, bem-vindo, tudo bem? O Mauro tocou no assunto aqui, né, que você botou até na coluna de hoje. O Cruzeiro repetiu um pouco a estratégia do Bahia, né, principalmente ali em relação a ganhar o meio-campo, tentar povoar e ganhar o meio-campo, mas o Flamengo conseguiu, mais uma vez, se sair bem, né? O jogo foi equilibrado, mas sair com a vitória, que é o mais importante, né? E aí eu até pego o gancho, né, André? O Flamengo, para mim, nesse período, se tem um ponto positivo, é isso, né? O Tite não tá preso a uma ideia só de jogo, né? Tem jogo que vai ficar com a bola, tem jogo que não, tentar lutar com as armas que tem ali. E isso acaba criando variações também, né? Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia a todo mundo, vamos chegando aí, dando like, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo, e faça sua inscrição, né? Se você não for inscrito ainda, está aqui no comecinho da nossa live, então faça sua inscrição que ajuda muita gente, ajuda muito a gente, e você tem acesso aos conteúdos aqui, você clicando no sininho é notificado assim que sobe um corte, sobe um vídeo informativo, e aí você tem acesso mais rapidamente. Então, se puder fazer isso, vai ajudar muito a gente. É isso, né, cara? É que o Flamengo tá numa situação assim tão complexa de desfalques e tal, e ter que ter um jogo tão focado no resultado nesse momento, que muitas vezes a gente não percebe. Cara, Flamengo e Bahia, Flamengo e Cruzeiro foram 2 grandes jogos, cara. Ontem o Flamengo e Cruzeiro foi um grande jogo desse Campeonato Brasileiro. Uma disputa muito boa, de bom nível de competição, de técnica também, bons lances, bons jogadores em campo, Gerson, Pedro, o Matheus Pereira pelo Cruzeiro, o Lucas Silva também jogou muito bem, o duelo do Bruno Henrique com o William ali pelo lado direito do Cruzeiro, esquerdo do Flamengo. Foi um grande jogo. E o Flamengo novamente teve dificuldade com isso, né? O adversário vem ali com o Losango no meio-campo, o Flamengo só com 3, o Lohan. Eu vou fazer algumas críticas ao Lohan, obviamente não sou favorável a atacar esse jogador com 17 anos, embora compreenda que ali no calor do jogo e os erros que ele cometeu vão irritando, e aí o torcedor tá ali no calor do jogo, não quer saber, mas eu acho que dá para pesar algumas coisas antes de fazer aquilo que o Tite falou. Se ficar vaiando, o moleque vai ladeira abaixo, né? Porque é muita pressão. Mas o Lohan participava pouco sem bola, e aí ficava às vezes 4 contra 2 do Cruzeiro. Aí ficava muito difícil, né? Ainda mais tendo o Matheus Pereira. O Matheus Pereira acabava encontrando espaço, porque o Alan saía para pressionar ou o Lucas Silva ou o Ramiro, e aí abriu espaço às costas para o Matheus Pereira. Então isso criou algumas dificuldades pro Flamengo sem bola, depois de um período de domínio. E por que o Cruzeiro tomou conta do jogo? Porque o Flamengo estava tendo um jogo de muita imposição, intensidade e imposição física, né? Você vê que no gol o Gerson é impressionante, cara. O cara tá jogando todo o jogo e, cara, ele simplesmente atropelou o Matheus Pereira. O Matheus Pereira tentou agarrar ele pelo pescoço e não conseguiu parar. O Gerson engatou uma quinta ali e foi embora. Até serviu o Pedro e saiu o gol. Então, assim, o Flamengo estava muito bem ali. Aí, o que aconteceu? Ele fez o gol, deu uma recuada natural, né? De baixar um pouco a intensidade, dosar a intensidade no jogo. Só que o Lohan começou a matar os contra-ataques do Flamengo. Ele dominava a bola, driblava um, queria driblar o segundo. Driblava 2, queria driblar o terceiro. E aí perdia a bola. E ele fez isso seguidas vezes. Foi o momento em que a torcida começou a ficar irritada com ele.
porque ele tinha que soltar a bola ali, né? Mas tudo bem, é um garoto de 17 anos, só que ele tá num jogo grande, né? Então o Cruzeiro tomou conta, começou a tocar passes curtos, adiantou as linhas, e o Matheus Pereira continuou encontrando espaço nas costas do Alan. Por ali ele acabou fazendo o gol. Segundo tempo, o Tite corrigiu, né? Colocou, e foi até surpreendente, né? Botou o Luiz Araújo por dentro como segundo atacante e o Gerson aberto pela direita, com o Léo Ortiz e o Alan no meio. E aí passou a dificultar um pouco mais para o Matheus Pereira ter essa criação, mas o Cruzeiro continuou bem. E aí o Flamengo faz o segundo gol, né? Bola parada, Luiz Araújo, Fabrício Bruno, gol do Fabrício Bruno. Só que aí veio o problema dos últimos jogos. 30 minutos, o time vai morrendo. E aí teve que ser na raça, até porque o Tite só fez 2 substituições, aquela que ele já tinha feito no intervalo, e só botou o Veto no lugar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não aguentou de cãibra, não fez mais substituição nenhuma, o time teve que segurar na unha essa vitória. Não teve e o Cruzeiro nem teve grandes chances assim, mas o Flamengo soube marcar, se defender. Então é isso, tá seguindo esse roteiro de superação, de jogo a jogo. E 13 pontos em 18, para mim, é muito melhor do que a encomenda, do que eu imaginava para esse período. E se me dissessem que o Flamengo ainda ia perder o Cebolinha nesse período, vai perder os 5 e mais o Cebolinha, eu ia falar, pô, aí vai ficar embaçado, né? E tem gente que tá achando pouco ainda. Queria que o outro jogador do Flamengo fosse convocado. Estão lamentando não convocação de jogador do Flamengo. Com esses convocados todos, o Flamengo tá ganhando esses pontos, pô, tinha que ter tirado mais. Olha que o Dorival beneficiou o Flamengo, hein? Não convocando jogadores, hein? Então tem de tudo né, em rede social, tem de tudo por aí nos programas da vida, podcasts da vida. Mas o Flamengo tá seguindo o pique da remada, né? E vamos ver aí como é que vai ser contra o Atlético.